Olá pessoal, hoje eu vou estar lendo mais uma parte da história da Júlia para vocês, então eu agradeço desde já aqueles que estão acompanhando a história até o momento. E desde já peço vocês para curtir o vídeo se gostarem, se inscrever no canal quem não é inscrito ainda e ativar o sininho para não perder nada também, né? Então vamos lá para a história. O estudo sobre os planetas. Chegado o dia, perguntei ao mesmo professor antes da aula. Professor, pratiquei a tal meditação ontem. Realmente vislumbrei encarnações passadas em que sofri de forma cruel, mas também houve vezes em que também fui cruel com muitos irmãos. Portanto, me libertei de todas aquelas feridas do passado e me perdoei, além de perdoar os envolvidos em toda aquela crueldade. Fiz como o Senhor disse e aceitei minhas limitações passadas, pois eu nem entendia o que eu estava praticando e o mesmo vale para os outros dos quais recordei. Entretanto, também estive em muitos outros planetas bem calmos e prósperos, repletos de paz e sem causa algum. Além disso, um destes planetas era o meu planeta de origem. Não lembrei de seu nome, mas lembro de várias características suas. Era um planeta mais, entre aspas, leve, muito provavelmente pela vibração do ambiente e da dimensão espiritual. Mas também era um planeta mais tecnologicamente avançado, com seres humanoides e cor de pele mais pálida. Também havia lugares mais naturais em certas áreas. Comentei sobre o assunto com a esperança de que ele me respondesse sobre o nome do planeta e outras curiosidades. Júlia, fico feliz que soube lidar com a situação da forma correta. Perdoar nossas atitudes anteriores, mesmo que seja de outras encarnações e planetas em si, aos poucos se tira boa parte de nossos empecilhos durante a vida, para que saibamos lidar prudentemente com vários desafios e não atrasar nossa evolução pessoal desnecessariamente. Sobre o planeta em questão, vou explicar justamente isso na aula de hoje, em relação à vida em vários planetas e como são seus habitantes de forma mais específica. Claro que há incontáveis planetas distribuídos por todo o universo, mas vos elucidarei até onde eu souber, pois hoje é uma aula planejada em boa parte por mim mesmo. Pedi à coordenadora e ela me concedeu esta oportunidade. Se não estiver com pressa, posso lhe explicar durante a aula, então apenas preste atenção como sempre, e eu citarei o planeta em questão e como são chamados seus habitantes. Comentou ele, com um rosto bem alegre e empolgado. Pois até prefiro assim. Respondi também empolgada com mais um dia de aprendizado e em relação ao meu planeta de origem. Logo ele deu início à aula, e durante este tempo explicou sobre vários planetas em si, como por exemplo Arcturo, que é um planeta com seres bem desenvolvidos e com tecnologia muito avançada, habitado por arcturianos, que são seres geralmente de cor azulada, com crânios mais curvados e olhos puxados, geralmente de cor escura, com tons azuis. Porém, também é um conselho que organiza e comanda o planeta em si, onde esses conselheiros são bem mais evoluídos do que os seres habituais do planeta em si, o que é de se admirar bastante. No caso, esses conselheiros, por assim dizer, também fazem parte de uma federação galáctica, importante na ajuda espiritual aos que buscam a luz entre os humanos. Estes arcturianos também possuem grandes habilidades de cura espiritual, principalmente, e de cura física para sua comunidade e para os habitantes de outros planetas, os auxiliando como uma verdadeira sociedade interplanetária. Também existe o planeta das Pleiades, que é um conjunto de pequenos planetas, sendo a maior parte bem natural, reluzente ou iluminada. Os seres que ali habitam, os Pleiadianos, são bem calmos e amorosos, além de sua aparência se semelhar muito aos humanos, porém com certas diferenças. Geralmente com cabelos brancos e olhos verdes, mas isso varia muito. E é um planeta com tempo bem mais estendido que na Terra, que além disso vem auxiliando os seres humanos recentemente com suas vibrações amorosas e calmas. Contudo, também há planetas que evoluíram e portanto deportaram incontáveis espíritos para a Terra, como a Capela, por exemplo. Porém, isso aconteceu há vários milênios. Entretanto, também surgiu uma onda de extraterrestres se encarnando na Terra, como humanos, aproximadamente durante os últimos anos antes de Cristo, onde vieram de planetas bem evoluídos para ajudar Cristo em uma possível reconstrução social e espiritual para a humanidade, o que mesmo com todo este auxílio não foi suficiente para a evolução da humanidade até os dias de hoje. E aqui uma explicação sobre a Capela em si, né? A Capela também era um planeta de terceira dimensão espiritual, assim como a Terra, onde houve uma transição planetária para a quinta dimensão, e aqueles que não correspondiam a esta vibração se tornaram exilados e reencarnaram em planetas mais adequados,
de terceira dimensão ou, na pequena maioria, para planetas de segunda dimensão, retrocedendo assim seu caminho evolutivo e sua consciência por não aceitarem a forma como o universo funciona, com amor incondicional e prosperidade. Aí voltando para a história, né? Além disso, há também nomes que são dados para representar os habitantes de vários planetas por sua aparência e forma física se assemelharem entre si. Nesse caso existem, por exemplo, os Greys, seres acinzentados ou esbranquiçados, com olhos totalmente pretos em sua maioria. Há também os reptilianos, uma forma de réptil, como por exemplo cobras, lagartos, sapos, etc., com aparência humanoide que habitam regularmente planetas de baixa vibração, segunda ou terceira dimensão, onde o prazer físico prevalece e o lado espiritual é apenas ignorado. Todavia, ainda existem planetas em que há reptilianos mais evoluídos. E há também os draconianos, aparência que lembra dragões, onde geralmente possuem corpo de pele mais avermelhada. O caso de baixas e altas vibrações ocorre como no caso dos reptilianos, pois muitos planetas com habitantes draconianos envolvem guerras e destruição, mas outros possuem habitantes mais evoluídos e prósperos, tendo em vista que, neste caso, sabem usar seu corpo físico a favor de seu superior. Então isso não deve ser tão levado em consideração. Ainda existem seres chamados felinos, que possuem tais características com formato humanoide, entre outros, pois incontáveis planetas e espíritos existentes, e realmente citar todos não é algo possível, ao menos para nós humanos. Conforme os ensinamentos do professor Jefferson, eu ficava cada vez mais intrigada com aquilo tudo e o quão grande o universo é para habitar tantos seres assim. Aliás, sobre minha origem planetária, o professor citou o planeta em questão e suas características. Eu notei sensação familiar logo no momento que ele citou o nome. Vênus. Sim, é o planeta de nosso sistema solar. Não conseguimos ver fisicamente os habitantes de Vênus, apenas por seu grau evolutivo estar bem acima e eles preferirem inviabilizar o contato entre os humanos, para evitar quaisquer confusões ou brigas sem necessidade. Portanto, não se tornam nítidos fisicamente para os terráqueos. E aqui uma explicação sobre as tais brigas, né? Os habitantes de planetas bem evoluídos podem se tornar invisíveis e intangíveis fisicamente aos habitantes de planetas menos evoluídos, pois podem ocorrer guerras geradas apenas pelo lado humano, por exemplo, se houvesse este contato sem a menor necessidade. Seres como os humanos se preocupam tanto com o âmbito material que criam brigas apenas por negócios mesmo entre si. Então isso não é bem-vindo aos seres que já superaram seu lado agressivo e materialista, o lado dominador do corpo físico. Entretanto, quando o assunto envolve seres bem evoluídos, entre estes planetas de grande grau evolutivo ocorre uma espécie de união como uma verdadeira comunidade, pois nestes relacionamentos todos se ajudam e respeitam suas diferenças de forma verdadeira. Aí voltando para a história, né? Com sua explicação ainda entendi de forma mais clara sobre Vênus e seus habitantes, os venusianos. Por conta disso, até me emocionei durante sua aula, lembrando de minha família de origem e como eu agia tão alegre e calma, pois a atmosfera lá é muito mais leve por seu grau evolutivo e não havia guerras. O que restava era apenas amor incondicional e paz. Vênus em si, segundo a explicação do professor, é um planeta mais tecnológico, mas há pontos mais naturais, assim como eu havia visto naquele processo meditativo. Além disso, o tempo lá é bem mais largo que aqui, visto que 24 horas na Terra duram quase um ano em Vênus. Por conta disso, o tempo se torna bem relativo de planeta para planeta. Porém, eu ainda ia estudar sobre essa questão de tempo durante o curso avançado. Voltando ao assunto, os venusianos, como eu, são seres puros e iluminados, com aparência bem similar aos humanos em muitos aspectos, além de cabelos ruivos e olhos mais alaranjados. O que pode parecer estranho se falar dessa forma, mas particularmente achei nessa espécie bem bonita, fisicamente, ao lembrar dessa minha origem. Em relação a Marte, ele foi um planeta que se tornou inabitável há certos milênios por crises geradas por seus habitantes. Porém, ele se auto-regenerou completamente conforme os anos para se tornar habitável novamente e ser a moradia de novos espíritos mais evoluídos do que os antigos. Então Marte hoje em dia é bem evoluído e demorou milênios e milênios até que se recuperasse completamente. Mesmo assim, ainda desejo que todos estes antigos seres vivos estejam felizes e bens, aprendendo e seguindo seu caminho evolutivo em outra reencarnação,
hoje em dia, seja na Terra ou qualquer outro planeta. Além disso, os planetas servem de abrigo para espíritos de até nona dimensão, no mínimo, os quais ainda necessitam de um corpo físico para se ancorar e reencarnar, para superar os diversos desafios e trilhar seu caminho evolutivo. No entanto, os espíritos de graus evolutivos maiores geralmente reencarnam em planetas de baixa vibração, por vontade própria, para realizar algum trabalho importante tão necessário para auxiliar na evolução de seus habitantes e do planeta em questão, assim como muitos médios fizeram mesmo na Terra. Dessa forma, muitos destes seres evoluídos ainda se perdem em planetas de baixa vibração, e se perdem na ignorância e no materialismo por diversas encarnações até fazerem o que de fato planejaram para tal encarnação. Isso acontece justamente pelas nossas memórias que são apagadas com o véu do esquecimento, o qual eu também estudei no curso moderado. No caso aqui uma explicação sobre o véu do esquecimento, né? Assim que reencarnamos em planetas de baixa vibração como a Terra, nossas memórias, aos poucos durante nossos primeiros anos encarnados, ainda como crianças, se apagam completamente em relação a vidas passadas que tivemos por possuírem possíveis feridas de alma nessas lembranças passadas, o que realmente devíamos curar enquanto encarnados, se perdoando pelo passado e aceitando suas limitações antigamente, assim como eu fiz durante a meditação indicada pelo professor Jefferson. Isso ocorre porque nosso ego, pertencente ao corpo físico, pensa que iremos sofrer da mesma forma e tem medo de causar mais feridas ainda. E para se perdoar de verdade, não há motivo para medo. O necessário nesse caso é apenas dizer para si mesmo e este seu lado que não há o que temer, e você saberá lidar com a devida situação, enquanto diz para si mesmo que quer lembrar de seu passado, o que geralmente também requer perdão de tudo o que ocorreu durante sua própria reencarnação atual antes de tudo. Basta sinceridade e as lembranças virão no momento certo. Então é isso, pessoal, essa foi a parte 18 da história da Júlia. Agradeço a todo mundo que esteve aqui no vídeo até o final, né? E gratidão por tudo e nos vemos, né, na próxima parte da história da Júlia. Até mais.